Fala aí, pessoal. Hoje eu venho através desse vídeo tentar mostrar para vocês como usar o Inner Join. Eu sou aluno, tá? Tô aprendendo também, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu encontrei para poder entender e aplicar esse conceito, porque depois do Inner Join, a gente tem outros tipos de join, não é só o Inner Join. Então, eu não tenho como eu aprender uma coisa sem saber outra. Eu queria seguir passo a passo. Geralmente, quando eu estava dando uma olhada na internet, eles começam pelo Inner Join. Eu separei aqui o site do DevMedia, que ele diz aqui o seguinte pra gente. O Inner Join é uma cláusula que permite a junção entre duas ou mais tabelas, desde que haja um entrelaçamento entre todas. Tá? Então tem que dar tipo match. O que tem uma tem que ter outra, né? Seria mais ou menos assim. Uma visão geral. Essa cláusula trará em sua consulta os dados que são comuns às duas tabelas, conforme ilustra a figura 1. Então, aqui é uma intersecção, é conjuntos, né? É uma intersecção que tem na tabela 1 e o que tem na tabela 2. Aqui, ou seja, é uma intersecção. Não sei se vocês já viram conjunto, tá? Aqui vai estar explicando bonitinho, se vocês quiserem ver em formato de texto. É gratuito, tá? O site, vou deixar aí aqui na descrição do vídeo. Eu estou usando aqui o SGBD chamado DBIver, que ele trabalha com Firebase SQL, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês o seguinte contexto. Eu tenho no meu banco de dados uma tabela chamada vendedor. Essa tabela chamada vendedor, ela tem a chave primária código. Preste bastante atenção nisso. Ela tem a chave primária chamada código. É simples, é um cadastro de vendedor, não tem nada demais aqui. É um cadastro de vendedor, tá bom? Então, nessa tabela de vendedor, eu tenho um código dele e um nome. Como um código é uma chave primária, eu não tenho um vendedor, eu não tenho vendedores com códigos iguais. Não tem como. Cada vendedor tem seu código, porque é uma chave primária, tá? Isso aqui é bastante importante. Então, veja bem, isso eu estou na tabela vendedor. Eu também tenho uma tabela aqui chamada PED, que é a tabela de pedido de venda. Nessa tabela PED, eu vou mostrar para vocês que eu tenho dois pedidos. Tá vendo? Dois pedidos, o pedido 124 e o pedido 125. Se eu passar aqui para o lado, quer ver? Eu tenho a coluna chamada código do vendedor. Só que, se vocês forem observar, o pedido de baixo não tem código do vendedor. O de cima tem. Então, meus amigos, o que vai acontecer aqui no Inner Join? Tá? Vamos usar a cabeça aqui agora. Se um pedido ele tem um código do vendedor válido, o que eu quero dizer com válido? Esse código do vendedor ele precisa ser existente. Ou seja, ele precisa estar cadastrado lá na tabela de vendedor. Precisa existir esse código lá. Então, se isso é verdade, se isso existe, ele vai aparecer no resultado do nosso Inner Join, tá? Se um pedido tem um código do vendedor nulo, né? Não vai aparecer no nosso Inner Join. Portanto, quando a gente fizer o Inner Join, vocês vão ver que esse pedido de baixo não vai aparecer, porque ele não tem código de vendedor. Ele também não apareceria se existisse um código de vendedor aqui que não existe na tabela de vendedor. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção naquela chave primária. Então, se eu inventar um número aqui, ele não vai aparecer no meu join. Não vai. Então, vamos começar a trabalhar com o Inner Join. Entendeu? Resumindo, ele só vai retornar registros que têm correspondência nas duas tabelas. Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou dar um select, tá? Na tabela PED, só que eu vou dar um alias para a tabela PED, tá? Eu vou chamar ela de P. Calma aí. Chamar ela de P. E eu vou falar o seguinte, Inner Join com qual tabela? Com a tabela vendedor, que eu vou chamar de V. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Então, vou botar aqui e vou dizer o seguinte,
Na tabela PED, eu quero o campo código do vendedor. É exatamente esse campo que a gente quer. Tá vendo? Eu tô dando o que dá match, né? Nas duas tabelas, não é isso? O que entrelaça, né? O que existe em uma e existe em outra. E na tabela vendedor, eu tenho um campo chamado o quê? Código, como eu mostrei para vocês. Então aqui já está pronto meu join, meu inner join. Ah, eu poderia só botar, vamos lá. Não, deixa eu sei que vai confundir, vai confundir. Eu vou dar aqui o enter, tá? Eu vou executar esse select. Aqui o nosso inner join já está pronto. Se vocês forem ver, primeiro, ele não mostrou o outro pedido. Por que ele não mostrou outro pedido? Vamos voltar aqui no nosso raciocínio. O código do vendedor, nesse pedido aqui, ele existe. Primeiro, ele está aqui. Segundo, ele existe lá na tabela de vendedor. Eu vou até mostrar para vocês. Select from vendedor. Eu vou executar isso aqui. Tá vendo? O 01 existe, que é a Luciana. Tá entendendo? Então, qual é o contexto dessa nossa cláusula aqui? Qual é o exercício? A gente precisa saber na tabela pedido qual é o nome, né, do... Deixa eu ver se... Qual é o nome do vendedor, porque a gente tem um código dele. A gente não tem o nome, porque o nome está na tabela vendedor. Por aí que a gente usa o inner join. Tá entendendo? Só que aqui para você está, e aí? Não me serviu para nada. Porque não tem lógica nenhuma isso que você está mostrando. Beleza. Só que o que ele fez? Ele pegou a tabela vendedor, ele pegou a tabela pedido e pegou a tabela vendedor e unificou as duas tabelas. Só que como eu dei um select from, vocês sabem que select asterisco from, ele seleciona todas as colunas. Então o que o select fez? Ele unificou as duas tabelas, juntou uma tabela com a outra, né? Então se eu tô falando que ele juntou uma tabela com a outra, eu vou ter que ter essa informação. Ou seja, ele vai ter que estar mostrando aqui para mim o nome desse vendedor. Ele vai ter que estar me mostrando também os dados da tabela vendedor. Se eu arrastar aqui para o lado, vou arrastar aqui para o finalzinho, pronto. Olha só. Aqui, ó. Aqui eu já pego a tabela vendedor. Aqui já mostra o código do vendedor e mostra o nome dele. Por que ele trouxe esse registro, Luan? Porque simplesmente é um registro que tá dando match, né? Tá dando... igual tá dizendo aqui no site da DevMedia, tá tendo um entrelaçamento. Tá entendendo? Ele existe na tabela de pedido e ele existe na tabela de vendedor. Por isso que ele está mostrando. Então aqui já matei o meu exercício. Eu poderia, por exemplo, mostrar só esses campos. Eu poderia pegar só o número do pedido, o código do vendedor e o nome dele. O que eu poderia fazer? Eu vou falar para ele que eu vou chamar aqui o meu apelido, né, que eu dei na tabela, o meu alias, que eu quero da tabela pedido, eu quero o número do pedido, vírgula. Eu quero da tabela vendedor o nome do vendedor, senão não vai me servir para nada. E eu quero da tabela vendedor, eu quero o código, tá? Então, quando eu executar isso aqui, ele já vai me trazer só o que a gente quer. Tá aqui, ó. Ó, ele tá me dizendo que no pedido 124, o nome do vendedor é Luciana e o código dela é 01. E se você for olhar, eu tenho duas chaves primárias, só que essa chave primária é do pedido e essa chave primária é do vendedor, tá vendo? Então, ó, chave primária do pedido, chave primária do vendedor. Isso fez sentido para vocês? Por quê? Vai fazer mais sentido ainda. Se eu botar select from pad, olha só, vocês vão ver que ele não mostrou esse pedido de baixo. Por que ele não mostrou? Porque ele não tem código do vendedor. Não tá nulo. Não existe código do vendedor. Quer ver? Vou até falar aqui, ó, select from pad, select código do vendedor from pad. Vou selecionar também o número do pedido aqui, para ficar fácil vocês entenderem. E vou dar o select. Tá vendo? Ele não tem esse pedido 125, ele não tem código do vendedor.
Então, como eu disse, precisa ter os registros precisam ter entrelaçamento, precisa dar match, precisa corresponder. Senão ele não vai trazer. Ah, Luan, existe algum outro tipo de join que faz isso? Existe. O left join, por exemplo, faria. Entendeu? O inner join, ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Por quê? Porque precisa ter o registro nas duas tabelas. Entendeu? Se eu inventar aqui um código de vendedor 50, vou dar um update na tabela e vou executar de novo o inner join, ele vai continuar não trazendo. Por que ele vai continuar não trazendo? Porque não existe vendedor com código 50. Não existe. Eu posso, inclusive, tirar o zoom aqui e dar eu posso tirar e dar um select na tabela vendedor que vocês vão ver que não existe vendedor com código 50. Esqueci do from. Não existe vendedor com código 50 aqui, ó, não tem, não existe. Agora, se eu voltar aqui na tabela pad, olha, e colocar o código 10 aqui de vendedor e salvar, o que vai acontecer? Se eu voltar na tabela vendedor, vocês vão ver que o 10 representa o Ellison. Então, se eu executar esse inner join de novo, ele tem que me mostrar os dois pedidos. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que agora ficou bastante explícito o uso do inner join. E outra, Luan, eu sou obrigado a botar esses alias? Não, não é obrigado. A não ser que o campo tivesse o mesmo nome nas duas tabelas. Tá? Então eu posso apagar aqui e posso apagar aqui. Vai dar o mesmo problema. Eu preciso dar um apelido para a tabela pedido? Não. Se dar um apelido para a tabela vendedor? Também não. Eu acho que fica mais fácil fazendo assim. E aqui, o que eu faço? Aqui vai dar problema. Por quê? Porque eu tirei o apelido, então tem que chamar o nome da tabela toda, entendeu? Vai dar a mesma saída? A mesma saída. Tá lá, não deu erro. Executei a mesma coisa. Então eu acho que agora ficou bastante explícito o uso do inner join, entendeu? Então, resumidamente, se o pedido tem um código do vendedor válido, que existe na tabela vendedor, ele aparece no resultado, como está acontecendo aqui. Se um pedido tem código do vendedor nulo, ou, por exemplo, não existe código do vendedor, né, no caso, ele não vai aparecer no resultado. Por quê? Porque precisa que os registros tenham correspondência nas duas tabelas. Se um pedido tem código do vendedor que não existe, igual eu mostrei para vocês que eu botei o 40, entendeu? Ele também não vai aparecer no resultado. Seria basicamente isso, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês o left join. Porque o left join, ele vai trazer esse resultado para a gente. Quando eu apagar aqui o código do vendedor, do pad, tá? Eu vou até deixar vazio aqui. Ele vai trazer, o left join vai trazer, mas aí é um contexto para outro vídeo.